Sejam todos bem-vindos, os navegantes desse mar de emoções que é a nossa vida. Hoje o nosso tema é como a correria está roubando o seu tempo, está roubando o seu foco. E antes de falar sobre o tema, eu quero lembrar vocês aqui o que é o GPS da alma. Muitas pessoas ouvindo já falar, muita gente já comentando, e o que é de fato o GPS da alma? Então, quero explicar para vocês que o GPS da alma não é uma ferramenta quântica espiritual, ou uma filosofia, ou uma teoria que promete respostas prontas, soluções, fórmulas mágicas. O GPS da alma é um mapa. Ele é um mapa para te ajudar a voltar para o seu centro de percepção do que está acontecendo na sua vida. Para que você consiga perceber, reconhecer o que está acontecendo e decidir. Eu quero fazer isso, não quero, eu quero continuar aqui, eu quero ir embora, o que eu quero fazer com o que está acontecendo? Porque a gente esquece. Então, estar no centro ajuda você a lembrar que é você que está no comando da tua vida. E, a partir deste lugar, você conseguir fazer as mudanças necessárias para que você tenha uma vida mais satisfatória, porque o contrário disso mantém a gente nessa eterna insatisfação com a própria realidade e o pior, achando que não tem o que fazer, se achando refém da realidade. Né? Então, GPS da alma é isso, ele é um mapa de retorno ao centro para te ajudar a lembrar a verdade de quem você é, do que você sente, do que você quer, do que é importante, do que não é, para que você tome o leme do teu próprio barco, da tua própria vida, e transforme de fato a sua realidade, em vez de você ficar esperando que vai acontecer alguma coisa milagrosa, externa, para vir mudar e atender às suas reivindicações reclamativas, reclamatórias. Enfim, bora lá para o nosso tema de hoje. Como a correria está roubando o seu foco? Como que a correria está roubando o seu foco? Primeira coisa que eu quero é que você pare um momento e você se pergunte quantas vezes no dia você repete a frase, eu estou na correria? Pensa aí. Quantas vezes? Quanto que essa frase já virou? Você fala sem nem perceber. É uma expressão comum, né? Se tornou uma expressão comum. Mas, e se essa frase ela não estivesse apenas escrevendo o seu dia, mas programando a forma como você vive esse dia? Uma coisa que parece tão inocente, né? Ah, tô na correria. A gente fala e nem percebe. E se a correria ela estiver programando o seu dia? A correria é um nome que a gente deu para esconder a nossa ausência. A ausência da nossa própria vida. E a gente corre da nossa própria vida, da nossa própria realidade, porque a gente não quer sentir. Porque quando a gente fica presente, a gente sente. E aí, quando a gente sente, a gente lembra, e a gente tem medo de lembrar. Por que a mente faz isso? Porque a mente, ela gosta da dorzinha que ela já conhece. Então, mesmo que seja um desconforto, mas se esse desconforto for um desconforto conhecido, a mente vai preferir um desconforto conhecido ao risco de mudar, de viver, de ser feliz, de ter prosperidade, de sair da reclamação. Então, hoje o que eu vou ensinar aqui para vocês não é como eu saio da correria, mas como recuperar o comando da sua atenção, mesmo quando existe um monte de coisa para fazer. Olha só. Vamos pensar então, vamos começar aqui pensando o quanto essa frase parece inocente, né? E aí lembrar que toda vez que eu respondo estou na correria ou repito estou na correria, eu estou encerrando a investigação. É literalmente é uma fuga da realidade. É uma fuga de parar e olhar para o que está acontecendo e para o que eu tenho que fazer. A correria virou a maior justificativa que a gente usa para esconder a verdade, que é não quero olhar para isso, quero me distrair.
Às vezes eu só quero me distrair. Às vezes eu não tô a fim de fazer isso. Às vezes eu tô cansada. Mas é sempre uma justificativa. E aí, a correria, ela vira uma frase que ela se encaixa em várias situações da nossa vida. Então, eu não fiz porque eu estava na correria, eu não consegui porque eu estava na correria, eu vejo depois porque eu estou na correria, e você não vai percebendo que o tempo vai passando. Quando você se apercebe, a gente já está de novo na sexta-feira, e aí, nessa correria, você já está no meio do ano, e aí você continua na correria, e aí você já está no Natal de novo, e aí você continua na correria, e passou 10 anos. E aí você acredita que não tem como não viver na correria. E aí, quando você pisca o olho, já passou 20 anos. E você continuou na correria. Isso acontece porque a correria ela deixa de ser uma condição e ela vira uma identidade. Você acredita tanto, 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 tanto que você está na correria que você simplesmente incorpora, você se identifica com esse lugar onde você está o tempo inteiro fazendo tudo com muita pressa. E com muita pressa, a gente não faz nada direito, a gente se perde, né? Quais são qual que é o resultado? Qual que é o resultado de viver na correria? Tem algumas coisas que acontecem bem específicas quando a gente vive na correria. Alguns, eu listei aqui algumas coisas que acontecem, né? Que são exaustão, frustração, sentimento de incapacidade, sentimento de inferioridade, sensação de estar correndo atrás do rabo, desorganização, que começa na desorganização da tua mente, e quando você vai ver a desorganização da tua casa, das suas finanças, das suas relações e assim por diante. Ansiedade, autocobrança, perfeccionismo, falta, carência, escassez. Isso tudo acontece, gente, porque a correria, ela virou sinônimo de produtividade. Então, por que a gente vive na correria? E por que a gente comprou essa história da correria? Porque estar na correria faz você parecer importante, faz você parecer que você está produzindo, faz parecer, a sua mente te convence que se você estiver na correria, você merece descansar, merece um aumento de salário, merece férias. Se você não estiver na correria, não dá, mas se você estiver na correria, você é digna, você é digno de tudo isso. E a gente acredita. E a gente compra essa história. O que eu quero trazer para vocês aqui é que a correria, ela é um programa. Ela é um programa, ela é uma programação mental para te distrair de você, para te distrair da tua própria vida, para principalmente te distrair de sentir. Porque a gente também comprou a história do salvador externo, de que alguma coisa externa vai vir me ajudar, me abençoar, o que também pode me amaldiçoar. Ninguém falou pra gente que é a gente que está programando, que é a gente que está escolhendo, decidindo ou não. A correria, ela é um programa. E esse programa, ele tem alguns mecanismos. O programa correria, ele comporta alguns mecanismos muito conhecidos, mas que a gente não percebe porque a gente está distraído. A gente não percebe porque a gente está na correria. Vou citar alguns deles aqui. Observa o que dessa lista aqui aparece na sua rotina, aparece no seu dia a dia. Justificativa constante. Apareceu aí? Medo de ser julgada. Medo de ser julgado. Medo de decepcionar. Medo da rejeição. Medo do abandono. Procrastinação. Fuga da própria realidade.
sensação constante de falta de tempo, desorganização interna refletindo no resto da vida. Identificou aí? E aí, você quer que eu te fale o que é mais interessante? É que a correria, ela é um programa tão inteligente, que ela existe um apego na correria. A gente se apega na correria, justamente porque estar na correria faz você se sentir importante. Então, quando você tem a oportunidade de realmente se dar atenção e mudar o motivo da sua reclamação, que costuma ser, estou muito cansada, não tenho tempo, e assim por diante, o que você faz? Você justifica a correria, de novo, para não aceitar mudar. Que é quando alguém te oferece alguma coisa, aparece uma oportunidade, e aí você pensa assim, não, eu preciso me organizar primeiro. Eu estou muito na correria, eu preciso me organizar primeiro. É um programa inteligente demais. Porque você não consegue nem perceber que esse é o programa rodando, te impedindo de simplesmente fazer algo diferente. A mente tem medo. A mente te convence de que é perigoso ou qualquer coisa assim. O lance todo, gente, é que esse programa Correria, ele serve para sequestrar a sua atenção. E quando você está distraída, quando você está distraído, você vai com a manada, você não percebe para onde você está indo. Quando você percebeu, você já está num lugar que você não queria, você já está fazendo o que você não quer, você já está cansada, você já está velha, já está velho, sei lá, está doente, e assim por diante. Né? Recentemente, eu escutei uma senhora de grande sabedoria deixar um ensinamento que eu vou levar para a minha vida, que ela falou assim, Fia, não deixa para daqui a pouco. Não deixa para daqui a pouco. E é exatamente o que a gente faz. A gente vai deixando para daqui a pouco, por conta da correria. E essa senhora, essa vovó, ela veio ensinar essa lição de não deixar para daqui a pouco por conta da procrastinação, por conta justamente da falta de presença, da gente perceber um desconforto e não dar atenção na hora, da gente. E aí, quando você vai ver, você deixou para daqui a pouco, e aí uma coisinha que era só para te sinalizar que tinha alguma coisa que não estava legal, vira uma doença, vira um problema, vira realmente uma coisa mais dolorida, vira uma coisa maior, mais pesada e assim por diante. Agora, eu quero convidar você a imaginar que você é dona de uma empresa, que você é dono de uma empresa. Então, imagina o seguinte, você é CEO de uma empresa e essa empresa chama Sua Vida. Sua Vida. O que você fez? Você contratou a correria para te trazer resultado. E você acreditou quando você contratou a correria? Que com a correria na sua vida, você ia produzir mais, você ia ser mais feliz, você ia ter mais sucesso, você ia ter mais prosperidade, você ia ter mais reconhecimento. Essa foi a promessa da correria. E aí você foi lá e contratou a correria para trabalhar na sua empresa. E ela virou quase um ativo fixo. Está trabalhando na tua empresa desde sempre. 40 anos, 30 anos, 20 anos, 50, 60 anos que a correria está trabalhando na sua empresa. O que aconteceu com o tempo? Com o tempo, a correria começou a achar que ela era dona da empresa. E você confiou tanto na correria que você deixou tudo na mão da correria. Só que chegou um momento que você foi checar os números. E aí, quando você foi ver os números, o que aconteceu? Tá dando ruim a empresa. Tá começando a querer falir. Você vai precisar fazer uma reorganização aí de funcionários, você precisa fazer alguma coisa, mas a correria, ela já está há tanto tempo trabalhando com você, como que você vai mandar a correria embora? Ela já é quase parte da família. Como que você manda a correria embora? Parece impossível, impossível. Eu sei que você que está escutando, que está me escutando agora, está pensando,
como assim, gente? Ela tá querendo falar que dá para viver sem a correria? Como assim que eu vou? Como assim que eu vou? Como que eu posso viver sem a correria? Como que vai ser a minha vida sem a correria? Não, isso é um papo, é mais um papo gratiluz, isso é impossível. Vem comigo, vem comigo. A gente vai ter que mandar a correria embora. Vocês vão ter que confiar de mandar a correria embora para começar a tomar a empresa de volta, o comando da empresa de volta. Vamos fazer esse movimento de descontratar a correria? Até o final desse nosso encontro, a gente vai aparar todos esses fios soltos aí que talvez você esteja sem entender. Vem comigo. A gente vai desprogramar esse programa, reprogramar esse programa. Então, eu vou pedir para você agora alinhar sua coluna, dar uma espreguiçada aí onde você está, traz presença para o seu corpo, se estica, faz uma pausa da correria. E imagina que você é esse CEO que está tendo que tomar uma decisão muito importante para que a sua empresa não entre em falência. A desprogramação que a gente vai fazer, eu vou pedir para que vocês prestem bastante atenção nas perguntas. Presta atenção na pergunta, porque apenas com a sua autorização isso pode ser desprogramado. A correria pode ser desprogramada, tá? Em todos os lugares, tempos, mundos, espaços, dimensões, realidades, corpos ou reinos onde eu normalizei a correria e permiti que ela comandasse a minha vida, tudo que isso é, representa, significa e traz à tona agora. Eu estou disposto a cancelar, anular e desprogramar isso de forma definitiva, irrevogável e retroativa? Está disposta? Está disposto? Sim. E assim como eu falo, é criado em todos os níveis, tempos e dimensões. Sente como que o corpo fica quando você escuta essa desprogramação e concorda em desprogramar. Sente no corpo. Em todos os lugares, tempos, mundos, espaços, dimensões, realidades, corpos ou reinos onde eu contratei a correria para justificar alguma coisa, para justificar que eu não quero, que eu não tenho vontade, que eu não quero sentir algo, que eu não quero ser julgado, que eu não quero ser excluído. Em todos os lugares, tempos, mundos, espaços, dimensões, realidades, corpos ou reinos onde eu contratei a correria para dar uma desculpa esfarrapada quando eu não quero fazer alguma coisa, me impedindo de estar presente e comandar as circunstâncias, em vez de ser comandado pelas circunstâncias. Tudo que isso é, representa, significa e traz à tona agora, a gente pode, de forma consciente, cancelar, anular e desprogramar de forma definitiva, irrevogável e retroativa, por favor? Sim? E assim como eu falo, é criado em todos os níveis, tempos e dimensões. Repara que quando você começa a desprogramar a correria, começa a subir alguns sentimentos, algumas coisas, sobe uma insegurança. Por quê? A correria, ela é um programa que ela foi um programa tão bem estruturado e tão sutil que faz com que você sinta culpa quando você não está na correria. Então você trabalha pra caramba a semana inteira, trabalha, estuda, faz faculdade, cuida de casa, de filho, de marido, da vida. E aí, ter um dia de descanso gera desconforto. Não estar na correria parece que você está improdutiva. Parece que se eu não estou na correria, eu estou desocupada. E estou de fato, né? Mas estar desocupada, não estar ocupada, é como se
fosse errado. Eu nem consigo aproveitar de verdade um dia de folga, sabe por quê? Porque eu tô tão exausta quando chega o meu dia de folga que eu mal consigo descansar, de tanto que a correria tá enraizada e de tanto que eu uso a correria para não me olhar de verdade, para não fazer mudanças que podem mudar completamente, pequenas mudanças que podem mudar completamente a minha realidade, completamente a minha vida. Em todos os lugares, tempos, mundos, espaços, dimensões, realidades, corpos ou reinos, aonde eu sinto culpa pelo descanso. Em todos os lugares, tempos, mundos, espaços, dimensões, realidades, corpos ou reinos, onde a correria me convenceu que descansar é errado, que se eu estiver simplesmente descansando, eu estou sendo irresponsável, que alguma coisa vai faltar se eu me permitir descansar. Tudo que isso representa, significa e traz à tona, a gente pode agora também cancelar, anular, desprogramar de forma definitiva, irrevogável e retroativa, por favor? Sim. E assim como eu falo, é criado em todos os níveis, tempos e dimensões. Quando a gente desprograma a correria, quando a gente descontrata a correria, né? Porque é isso. De novo, em todos os lugares, tempos, mundos, espaços, dimensões, realidades, corpos ou reinos, onde eu contratei a correria para me manter ocupado o tempo inteiro, para que dessa forma eu conseguisse reconhecer o meu valor, tudo que isso representa, significa e traz à tona, reverberando na minha vida hoje, venha de onde vier, seja do sistema, seja do governo, seja da minha ancestralidade, de onde, aonde quer que eu tenha, em qualquer linha do tempo onde eu tenha acreditado que estar na correria me faria ser recompensada, reconhecida, valorizada, tudo que isso representa, significa, a gente pode cancelar, anular e desprogramar de forma definitiva, irrevogável e retroativa, por favor? Sim. E assim como eu falo, é criado em todos os níveis, tempos e dimensões. Isso que eu estou trazendo para vocês é aquele clássico cenário da pessoa que não consegue não trabalhar. A pessoa está de final de semana trabalhando, a pessoa está de férias, e a pessoa não consegue largar isso aqui, ó. Não consegue largar isso aqui. É um senso de urgência infinito, que não acaba. E aí isso começa a atrapalhar o teu sono, isso começa a atrapalhar seus relacionamentos, isso começa a atrapalhar a sua saúde, isso começa a atrapalhar toda a sua vida. Por quê? Porque os números começam a cair. Enquanto a correria ela está no comando da sua vida, você não tem resultado. Aí você pode me perguntar, tá, mas e agora? Se o que você está prometendo não é que a minha vida vai ficar mais fácil, se você não está me oferecendo uma fórmula mágica, então o que é que a gente está fazendo aqui de fato? Qual que é o resultado disso daqui? Como que eu posso aplicar isso daqui na minha vida, no dia a dia? A gente vai contratar uma outra entidade, uma outra figura, um outro personagem para ficar no lugar da correria. O que vocês acham disso? Né? E se eu, já que eu mandei a correria embora, e você mandou, aí decidiu, mandou a correria embora? Sente aí se mandou mesmo. Estou aqui percebendo o campo de vocês. Mandou a correria embora? Ah, não mandou ainda, né? Tem ainda mais uma coisinha para desprogramar. Olha só. Em todos os lugares, tempos, mundos, espaços, dimensões, realidades, corpos ou reinos onde eu me sinto culpada de mandar a correria embora. Como que vai ser a minha vida sem a correria? Apego na correria. Apego nesse lugar onde eu estou o tempo inteiro reclamando do meu cansaço, reclamando de não ter tempo. Tudo que isso representa, significa e traz à tona, a gente pode agora cancelar, anular, desprogramar de forma definitiva, irrevogável e retroativa, por favor? Sim. E assim como eu falo, é criado em todos os níveis, tempos e dimensões. Que mais que a correria está escondendo? Vamos lá, verdade, verdade, verdade. Não está limpo o campo ainda. Que mais que a correria está escondendo? Que mais? Ah, em todos os lugares, tempos, mundos, espaços, dimensões, realidades, corpos ou reinos, onde eu acreditei que se eu vivesse na correria, eu seria reconhecida e honrada pela minha família.
pelos meus pais sentiriam orgulho de mim se eu fosse uma pessoa que vivo na correria? Olha aí a lealdade sistêmica pegando. Em todos os lugares, tempos, mundos, espaços, dimensões, realidades, corpos ou reinos, onde os meus ancestrais trabalharam como escravos, onde os meus ancestrais não tiveram folga, não souberam o que é ter um dia de folga, não tinham direito a ter folga. E que impregnou essa ideia no meu DNA, essa coisa no meu corpo, porque é no corpo que a gente sente, tá? A memória ancestral, ela é passada na concepção pelo código genético. Então, em todos os lugares, tempos, mundos, espaços, dimensões, realidades, corpos ou reinos, onde os meus ancestrais não tiveram o direito do descanso, fazendo com que eu me sinta culpado hoje por descansar, porque eles não puderam descansar. Então, hoje, quando eu vejo que eu posso descansar, eu sinto culpa pelo descanso. Tudo que isso representa, significa e traz à tona, me amarrando na correria e no cansaço e replicando a dor ancestral na minha vida agora. Tudo que isso representa, significa e traz à tona, a gente pode cancelar, anular, desprogramar de forma definitiva, irrevogável e retroativa, desde o primeiro ancestral, que foi a quem foi negado o descanso, até todos os que vierem depois de mim, de forma temporal. A gente pode cancelar e desprogramar isso, por favor? E assim como eu falo, é criado em todos os níveis, tempos e dimensões. Até um vazio, né? Em todos os lugares, tempos, mundos, espaços, dimensões, realidades, corpos ou reinos, onde eu acreditei que se eu não vivesse a mesma história que os meus ancestrais viveram, eu não estava honrando eles. Em todos os lugares onde eu acreditei que honrar os meus ancestrais era repetir tudo o que eles viveram, toda a dor que eles viveram era uma forma de honrar esses ancestrais. Tudo que isso representa, significa e traz à tona me prendendo na correria, me prendendo nesse lugar de escravidão que eu mesma me coloquei, eu mesmo me coloquei. Porque hoje não tem ninguém. Eu mesma me dou chibatada, né? Quando eu não levanto cedo, ou quando eu não faço alguma coisa. E aí eu mergulho na correria para continuar sempre na correria, para sempre ter algo para me cobrar, me culpar, me punir. O que isso representa, significa e traz à tona? A gente pode agora, de forma consciente, definitiva, retroativa e irrevogável, cancelar, anular e desprogramar? E assim como eu falo, é criado em todos os níveis, tempos e dimensões. Sabe por que a gente está desprogramando isso com esse nível de profundidade? Isso está sendo desprogramado nesse nível de profundidade por sua causa. Você que está assistindo isso agora. Por isso que está batendo aí. Você está falando assim, caramba, parece que ela está falando para mim. Eu estou falando para você. Eu estou falando para você que chegou aqui nesse vídeo. É para você que eu estou falando. Porque mesmo que você seja de fato CEO de uma empresa, o direito de descansar, mesmo que você seja o CEO de uma empresa que não seja só sua vida, que seja uma corporação, o direito de descansar parece invalidado para a maioria das pessoas. É quando a gente não consegue descansar sem culpa. E isso é por conta desse programa muito bem elaborado que é a correria. Mas agora vamos sentir aqui o campo, verdade? Conseguimos descontratar a correria? A gente vai descontratar a correria e a gente vai agradecer, né? Escutei recentemente um outro senhor que eu admiro e respeito muito. Ele falou para mim o seguinte: quando você encerrar
uma história, quando você encerrar um relacionamento, encerrar uma jornada numa empresa, uma amizade, não importa, fecha a porta com cuidado, fecha a porta com gratidão, porque se você bate a porta, ela reverbera, ela volta, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai agradecer. Vamos agradecer a correria? Porque a correria, de certa forma, trouxe também a gente até aqui, né? Não é que a correria é uma vilã, ou, nossa, a correria, nunca imaginei, a correria estava me prejudicando. A correria é um programa. Ela é um programa coletivo e você faz parte de um coletivo. Porém, estar na correria também te trouxe benefícios, também te trouxe consciência, né? Sua empresa, ela funcionou aí durante muito tempo na correria, a empresa está viva ainda. Então a gente agradece, a gente olha para a nossa história, a gente olha para a história dos nossos ancestrais, a gente agradece de coração. Tudo o que esse programa correria foi e representou até agora, para que a gente consiga de verdade abrir mão da correria de forma definitiva, de forma irrevogável, para que ela não volte. A gente agradece e a gente fecha essa porta, agradecendo a função que a correria teve na minha vida até agora. Sente aí. Imagina você fazendo esse movimento. Gente, é desconfortável, né? Eu sei que é desconfortável. A gente sente no corpo, né, o desconforto. Mas, agora que o campo está mais leve e que a gente já descontratou e agradeceu, conseguiu reconhecer o papel da correria e agradecer a esse programa, a gente vai reprogramar. Por quê? Porque a gente vai continuar tendo um monte de coisa para fazer. E como que a gente vai conseguir fazer tudo o que a gente tem que fazer se a gente não estiver na correria? Esse é o presente que eu tenho para te entregar aqui, que é, a gente vai contratar a presença para ocupar o lugar da correria. Como é contratar a presença para ocupar o lugar que a correria estava ocupando na tua vida? E como que isso vai acontecer na prática? Na prática, a gente vai trocar o código. O que abria espaço para a correria na tua vida era essa frase: estou na correria. Era identificação com a correria. A gente vai trocar, a gente vai mudar a fechadura, a gente vai mudar a chave que abre esse espaço. E a gente vai substituir estou na correria por estou concentrada em muitas demandas. Estou concentrada em muitas demandas. Pode parecer uma bobagem, mas experimenta. Fala aí, você que está assistindo essa aula. Experimenta falar. Fala, estou na correria. Sente o que o corpo, como que isso reverbera, como que esse código, essas palavras reverberam no seu corpo. Respira e agora fala. Estou concentrada em muitas demandas. Hoje eu estou concentrada em muitas demandas. Quando você está concentrada em muitas demandas, você lembra que você contratou a presença no lugar da correria. E aí você consegue fazer, sabe o quê? Você consegue fazer um monte de coisa que você já fazia sem presença, só que agora você faz com presença. Tudo que você fazia na correria, agora você faz com presença. E aí você começa a perceber que os seus números começam a aumentar. Seus números começam a aumentar. Como que isso reverbera na sua vida? Isso reverbera em melhor qualidade de sono. Você não usa mais, não tem mais a correria para justificar que você não almoçou, que você perdeu a hora do almoço, ou que você não bebeu água, ou que você não se exercitou, porque a sua vida é uma correria e você não tem tempo. Todo esse pacote que fazia parte do programa da correria, ele vai embora junto com a correria. Você troca toda a equipe. E aí a gente começa a perceber que as mesmas 24 horas que você não conseguia fazer um monte de coisa que estava na sua agenda, você começa a fazer com presença. Coisas que na correria você não conseguia fazer. E como que você vai
reinstalando esse programa. Como você vai reprogramando isso no dia a dia para você não esquecer isso daqui que você está escutando? Aí entra a proposta de prática dessa aula. Quem está fazendo GPS da alma sabe que no final de toda aula, eu dou uma sugestão de uma prática. Como que você aplica o GPS da alma na sua vida? Tem que ter um jeito, senão isso aqui vira só mais uma balela espiritual gratiluz, né? Mais uma filosofia. Como que eu faço para praticar a presença, praticar o GPS da alma? Então, essa semana eu quero que você observe todas as vezes que você pensa, estou na correria, ou que você fala, estou na correria, ou que você justifica o que você não quer falar, o que você não quer fazer, estou na correria. Toda vez que vier essa frase na tua mente, estou na correria, você vai lembrar que você mandou a correria embora. E aí você vai substituir por hoje eu estou concentrada em muitas demandas. Hoje eu preciso me concentrar em muitas demandas. Alguém te ligou e falou assim: "E aí, amiga, você viu lá o vídeo que eu te mandei? Você viu lá o material que eu te mandei?" Você não vai mentir, você pode falar a verdade. "Olha, eu não vi ainda porque eu estava concentrada em outras demandas." Isso vai devolvendo o comando da tua vida para você. Isso vai devolvendo o leme para tua mão. E aí eu quero que você observe como que isso muda na prática. O que que muda na prática? Porque, gente, a gente justifica muito. Normalizou esse negócio de justificar o que você não está fazendo por conta da correria. E aí, no final do dia, você está frustrada. No final do dia, você está se achando incompetente. Você tá se invalidando no final do dia. E não vai vir ninguém te salvar. Se você não estiver disposta a voltar para o seu centro e tomar as rédeas da sua vida, você vai continuar reclamando. Vai acontecer com você o que você vive falando que você não quer que aconteça. Pega aí, qual o exemplo da tua família que você fala assim, nossa, eu não quero ficar igual fulano de tal. Você vai ficar igual fulano de tal. Porque isso é um padrão. Percebe? A gente repete aquilo que a gente já tem como referência. O GPS da alma, ele faz isso, ele te traz referência. Ele te ajuda a criar novas referências para que você consiga você traçar o seu caminho. E não ficar repetindo um mesmo caminho esburacado que está detonando todos os pneus do teu carro e assim por diante, aqui falando de forma, usando essa analogia, tá? A missão dessa semana, e aí eu falo dessa semana para quem está aqui no programa do GPS, mas é a missão para a vida, né? A gente se observar para que a gente não permita que a correria se instale de novo, porque se você vacilar, ela entra de novo, tá? Ela acredita que ela é muito importante, e aí você tem, né, um apego emocional com a correria, é perigoso você deixar a correria entrar de novo. Então, assuma a responsabilidade. Assuma a responsabilidade de bancar a sua decisão, que é, eu decido viver com presença. Eu decido estar concentrada no que eu estou fazendo. Porque as demandas elas vão continuar. Você vai continuar tendo um monte de coisa para fazer. Mas você pode fazer isso na correria, ou você pode fazer isso com presença, concentrada. E é dessa forma que o seu foco vai sendo retomado. Na prática, porque quem está aqui comigo já me escutou falar isso várias vezes e eu vou seguir repetindo isso. Se o que eu trago aqui para vocês não tiver uma aplicação prática, pode jogar fora. Pode jogar fora. Não serve para nada. Se você não conseguir aplicar no seu dia a dia, isso daqui também não serve para nada. Mas eu desafio você a experimentar. Experimenta para ver se vai mudar alguma coisa ou não. Quantas coisas você está desapercebida? Quanta coisa você não está percebendo na sua vida que está debaixo do teu nariz e que você não está percebendo porque você está distraída, distraído. Quando você se determina a estar concentrada nas suas demandas e não na correria, você começa a perceber um monte de coisa que você não estava percebendo. E não é porque não estava acontecendo, é porque você não estava presente. É porque você estava ausente da tua empresa. Então esse é o desafio. Exercite.
Conforme você vai exercitando, você vai fortalecendo esse músculo da consciência e você vai criando novos caminhos neurais. Gente, a maneira como você olha para a experiência, ela muda completamente a experiência, tá? A maneira como você decide olhar para o que está acontecendo muda completamente. Essa aula vai ficar disponibilizada para você assistir mais vezes. Quem está no programa GPS da Alma vai estar lá na plataforma. Essa aula está na plataforma para que você possa assistir várias vezes, porque às vezes pode ser que você precise assistir isso daqui mais vezes e escutar toda essa reprogramação mais vezes. Faça isso. Faça isso uma vez por semana, até você sentir que você conseguiu ancorar a presença. Para quem está assistindo essa aula e não está no programa GPS da Alma e quiser saber mais sobre isso, chama no grupo, me pergunta que eu vou te dar esse caminho, porque pode ser que te interesse acompanhar com a gente, fazer essa jornada com a gente, entender um pouco melhor qual que é essa proposta e como isso pode facilitar a sua vida. Aqui, agora, como que isso pode facilitar a sua vida. Comentem depois, comentem no vídeo da plataforma, comente aqui no grupo da Fábrica do Sentir o que vocês acharam desse conteúdo e até o nosso próximo encontro. Espero vocês